estamos iniciando mais um programa Ensinando a Palavra. Esse programa que tem tocado o seu coração, que tem abençoado a sua vida. Aqui quem vos fala é pastor Nicolas, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estamos contando com a ilustre presença do pastor Vitor Pinheiro, pastor que é muito amigo meu, pastor da Casa de Oração Nova Vida, e ele está conosco para estar compartilhando um pouco da sua experiência, compartilhando também a palavra do Senhor conosco e também louvando ao Senhor, porque ele é instrumento na mão de Deus também no louvor, na adoração, porque ele não é somente um ministro da palavra, mas também um ministro de louvor. E eu gostaria de saudar o pastor Vitor Pinheiro com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor Nicolas, estou muito feliz de estar aqui no programa Ensinando a Palavra. É uma satisfação enorme, porque eu sei que esse programa tem ensinado as pessoas a entrar em Deus, a se aprofundar na palavra de Deus, e motivos de muita alegria de estar aqui contigo hoje. É muita alegria recebermos o pastor Vitor Pinheiro, e tenha certeza que ele também vai ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida no nome de Jesus. Agora nós iremos para o musical e depois nós iremos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! 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 Adore! Mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre no seu rosto, trazendo dor e sofrimento. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com a vitória desce hoje pra te ajudar. Ele tem uma chave de madeira que abre porta de água, e a vitória deságua hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando Ele entra numa causa, Ele vai ganhar. Se Ele ordena, morto tem para levantar. Não importa quantos dias faz, eu te digo que isso é coisa de Deus. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece. Com a vitória desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água, e a vitória deságua. Você sabe mais ou menos onde é o rumo da tua casa? Então aponta pra lá pela fé. Aponta pra lá pela fé. Olha Deus indo lá. Multidões estão gritando. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que vai fazer. Quando Ele entra num problema, Ele vai ganhar. Se Ele ordena, morto tem. Se levanta já, não importa quantos dias faz, eu te digo que isto é coisa de Deus. Olha Deus resolvendo. Multidões estão gritando. Não é coisa para mortal. Quando Ele entra numa causa, se Ele ordena, morto tem. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, te digo que isto é coisa de Deus. Oh, isso é coisa de Deus. Oh.
musical, eu creio que esta música, esse louvor preparou o nosso coração para recebermos a palavra de fé, a palavra de Deus, que abençoa todo o nosso viver. Mas antes de irmos à ministração da palavra, eu gostaria de fazer um convite especial a todos. Nós estamos localizados na Avenida Carlos Liviero, número 870, Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo. Cultos segunda, terça, quarta e sexta-feira às 7h30 da noite, sendo que domingo às 8 e às 18 horas. Fica um convite especial a todos para estar participando conosco. E fica um convite especial para todos participarem da conferência que será realizada, uma conferência de poder pela família, que será realizada na Igreja do Pastor Vitor Pinheiro, a Casa de Oração Nova Vida. Então fica esse convite especial e o próprio Pastor Vitor vai estar falando mais especificamente acerca desta conferência em nome do Senhor Jesus. Muito bem, Pastor Nicolas, a conferência Nova Vida acontece sempre em janeiro, em julho, especialmente agora em julho nós teremos 3 dias de poder, dias maravilhosos, no dia 27, dia 28, dia 29, às 20 horas todos os cultos, e é uma conferência para ensinar as pessoas como ter uma família abençoada, como colocar a família no altar de Deus, família unida, família bem resolvida. E fica aqui o meu convite estendido a todos vocês, porque nós estamos nos consagrando, Pastor Nicolas, estamos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos uma preocupação enorme em restaurar famílias, e essa conferência nasceu no coração de Deus. Eu quero te convidar, fica na Avenida do Cursino, 3975, na Vila Moraes, em São Paulo, muito próximo do Zoológico, e nos dias 27, 28, 29 de julho, você pode comparecer e algo especial vai ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Conferência pela família, dias 27, 28, 29, Avenida do Cursino, 3975, na Vila Moraes. Pastor. Os cultos às 7h30 da noite desta conferência, cultos de poder, não perca, será algo tremendo e Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Agora vamos preparar o nosso coração para receber a santa palavra de Deus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Vamos acompanhar esta leitura. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lo deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Lemos esse texto, uma leitura extensiva, mas necessária. O texto fala acerca dos discípulos que saíram de Jerusalém, e seguiram até uma aldeia vizinha de Jerusalém, que distava aproximadamente 13 quilômetros, 60 estádios, é uma medida aproximada de 13 quilômetros. Era uma distância curta, em um dia de caminhada eles conseguiriam percorrer este caminho. E eles estavam entristecidos, porque eles pensavam que Jesus iria remir Israel da maneira que eles imaginavam. E muitas vezes nós nos entristecemos, também ficamos tristes, pelo fato de nós acharmos que Deus vai operar e Deus vai agir, que Deus irá agir da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós pensamos. Eles pensavam que Jesus seria um Messias glorioso, que iria acabar com o poderio de Roma sobre Israel, mas só que eles estavam entendendo as Escrituras não da maneira correta. Eles estavam pensando que Jesus viria para assumir o reino, mas Jesus veio primeiramente para dar a sua vida em nosso favor, em resgate de muitos. E por eles não entenderem, eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. O significado da palavra Jerusalém significa casa de paz. Não somente fisicamente eles deixaram a cidade de Jerusalém, mas espiritualmente falando, eles deixaram a casa de paz. Eles saíram da presença de Deus porque eles estavam olhando para as circunstâncias e eles não estavam crendo nas Escrituras e não estavam crendo nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus tinha dito a eles que ressuscitaria dentre os mortos, mas eles estavam tão tristes, tão oprimidos pelas circunstâncias, que eles não estavam conseguindo se lembrar das palavras de Jesus. Muitas vezes isso acontece, você fica entristecido com as circunstâncias da sua vida e não olha para as promessas de Deus, mas você deve olhar para as promessas de Deus. Eles saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa águas quentes. Era uma estância termática com águas medicinais, onde as pessoas iam até essa localidade para descansar, porque existiam águas quentes nessa cidade, nesse vilarejo, nessa aldeia. Então eles foram ali, buscando águas quentes, saíram da casa de paz para um conforto humano. Talvez você está saindo da posição que Deus tem lhe dado, da palavra que Deus tem lhe revelado, e você tem buscado águas quentes, buscado um refúgio, um socorro, um amparo humano, que não vai resolver o seu problema. Pode até trazer um alento, um conforto passageiro, momentâneo, mas não vai resolver de fato os seus problemas, porque somente o Senhor Jesus tem o poder de mudar a sua história, não somente mudar a sua vida, mas mudar o seu destino eterno, a sua eternidade. Então eles buscaram se refugiar, e a cidade de Emaús não ficava muito longe de Jerusalém. Talvez você se desviou, um desvio pequeno, você não está muito longe daquilo que Deus tem para a sua vida, mas você se desviou. Mas Deus não deixa os seus discípulos saírem do caminho, saírem do plano dele. Jesus foi atrás deles. E Jesus se manifesta no caminho de uma outra maneira que eles não o reconheceram. Muitas vezes Deus vai se manifestar de maneiras diferentes, porque a graça de Deus se manifesta de forma diferente. É a multiforme graça de Deus. E Deus está me usando aqui
através dessa programação, é uma das maneiras de Jesus se manifestar, é uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar para que você volte ao propósito de Deus. Talvez você saiu do propósito que Deus tinha para a sua vida, mas Deus quer que você volte. No caminho, Jesus se encontra com aqueles homens e eles estavam tristes. E Jesus pergunta para eles, claro, não estavam reconhecendo o Senhor, perguntou: por que vocês estão tristes? E aí Jesus, pergunta a eles e eles falam assim: será que você é algum peregrino em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Jesus era um profeta, olha só o verbo que eles usam, era, O nosso Deus não era, Ele é para todo sempre, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu para nos redimir, mas Ele ressuscitou, só que os discípulos não estavam entendendo, e aí eles começaram a murmurar, a reclamar ali, entristecidos com tudo o que havia acontecido. E aí eles falam, inclusive as mulheres também falaram que Ele ressuscitou, mas nós não acreditamos. Alguns dos discípulos creram, e o Senhor Jesus nesse momento foi áspero, foi duro, e falou para eles: ó nécios e tardios de coração, para entender aquilo que os profetas disseram e aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós estamos sendo tolos. O termo nécio é tolo. Jesus foi duro, mas Deus repreende aqueles que ama, como um pai ao filho que quer bem. Jesus foi muito duro nesta palavra. Vocês estão sendo tolos, nécios, tardios de coração para compreender o que está na Escritura. Jesus não os censurou pelo fato deles não crerem na experiência sobrenatural que as mulheres tiveram. Não, Jesus censurou por eles não crerem nas Escrituras. Você não deve crer na experiência de outras pessoas. Você tem que crer nas Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é a nossa regra de fé, a nossa garantia. Claro, Deus nos dá experiências sobrenaturais. Eu desfruto delas. Eu sinto alegria quando Deus se manifesta de forma sobrenatural. Mas a minha certeza, a minha garantia está nas Santas Escrituras. Você pode e deve ter experiências sobrenaturais com Deus, mas a nossa regra de fé é a Escritura. Fique firme naquilo que Deus falou ao seu coração através da palavra, porque o Espírito Santo nos dá experiências sobrenaturais, mas Ele nos guia em toda a verdade. Nunca a experiência sobrenatural pode sobrepujar a palavra, porque o Espírito Santo inspirou os santos homens de Deus a escrever as Escrituras Sagradas. Então, uma experiência, se ela vem do Espírito Santo, ela não pode contradizer as Sagradas Escrituras. Então, o que Jesus falou a eles é que eles não estavam compreendendo as Escrituras. E Jesus começou a abrir as Escrituras, e é o que este programa está fazendo. Deus está nos dando graça para nós abrirmos as Escrituras, para que você receba compreensão e entendimento, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração, para que você possa desfrutar da casa de paz, daquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus foi caminhando com eles e anoiteceu, o sol se pôs, e eles chegaram até Emaús, a aldeia distava poucos quilômetros, era a caminhada de um dia. Caminhando sossegadamente eles chegaram. E Jesus fez como se ia passar adiante. E eles falaram: não, fica conosco, já está tarde. Eles sabiam dos perigos que era viajar à noite. Não, fica conosco, fica na hospedagem conosco. E eles receberam Jesus. Quando eles estavam na hospedaria, eles estavam jantando e Jesus partiu o pão. No momento que Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Jesus era conhecido no partir do pão. Jesus está partindo o pão através dessa mensagem. Ele está entregando para você o pão do Espírito, a palavra que vai te fortalecer, que vai te dar a visão que você precisa para você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus tem o melhor para a sua vida. Quando Ele parte, Ele desaparece. Aí eles entendem que era Jesus,
E eles falaram um para o outro. O nosso coração ardia quando ele falava conosco no caminho e abria as Escrituras para nós. Você está me ouvindo? Eu sou um homem como qualquer outro, sujeito às mesmas paixões, mas o Espírito Santo está me usando. O Senhor Jesus está usando os meus lábios. E esta palavra está falando ao seu coração. E você, ao ouvir esta palavra está queimando no seu coração. Talvez você deixou o primeiro amor. Você não se desviou para o pecado grosseiro. Você não saiu, para uma vida deliberada de pecados e de iniquidade. Mas você saiu do propósito que Deus tinha para a sua vida. Você saiu da casa de paz, porque as coisas não aconteceram do jeito que você pensava. Mas só que as coisas não funcionam assim. As coisas não serão do seu jeito, da sua maneira, mas da forma que Deus deseja para a sua vida. Eles pensavam que o Messias iria derrotar os romanos de pronto e ia tomar o reino, restituir o reino a Israel. Mas esse não era o propósito de Deus. Jesus morreu e ele ressuscitou. Um dia ele voltará em glória e reinará sobre todas as nações da terra. Esse dia está para se manifestar, mas enquanto isso, ele se manifesta. O reino dele se manifesta a todos que abrem o coração para crer. Talvez você não seja um crente, você não esteja ainda no Senhor, mas o Senhor te convida. Talvez você esteja não em Emaús, mas muito distante. Jesus te convida para vir. Se você está em Emaús, Jesus te traz de novo para Jerusalém. E se você está em Jerusalém pensando em sair, não saia da casa de paz. Não saia do plano de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você está olhando para as circunstâncias e dizendo: morreu. Os meus sonhos morreram. Eu não tenho mais perspectiva de vida. Saiba de uma coisa: se Deus permite que algo morra, é para ressuscitar. E a ressurreição traz glória. Da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, Deus vai ressuscitar o seu ministério. Deus vai ressuscitar a sua vida profissional, a sua família. Deus vai ressuscitar a sua saúde. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa do poder da ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo vai se manifestar na sua vida e você vai estar na presença de Deus. Você vai desfrutar da casa de paz. Você vai estar em Jerusalém, junto com aqueles que creem também na ressurreição, aqueles que testificam da ressurreição, porque Cristo vive, Ele ressuscitou e Ele está falando ao seu coração para que você volte ao primeiro amor, para que você volte à presença dEle. Creia nesta palavra, abra o seu coração. Jesus está se manifestando de uma outra forma. Talvez você não está enxergando, como os discípulos não estavam enxergando. Talvez você me olhou aqui na televisão e falou: o que esse pregador tem a dizer? Ele não sabe nada da minha vida. Verdade é, eu não sei nada da sua vida, mas Deus sabe tudo ao seu respeito. E nesse momento que eu estou partindo o pão, no nome de Jesus, Deus está falando ao seu coração que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer te tirar dessa depressão. Você que estava fazendo a obra de Deus, mas você caiu numa depressão profunda, porque os homens se levantaram contra o seu ministério. Mas veja bem, não foi carne e sangue que te chamou, não foram homens que te chamaram, mas o Espírito Santo te chamou. A obra que Deus tem na sua vida não é obra de homens, mas é obra dEle, é obra de Deus. Então se volte para Deus. Jesus está dizendo: saia da área de conforto, saia de Emaús, saia das águas mornas, das águas quentes que são enganosas, saia do engano e venha para a presença. Não seja nécio, não seja tolo, compreenda, não seja tardio para crer, não seja tardio para compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus, Ele vai concretizar as promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele está no caminho com você. Se você se desviou para Emaús, Ele está dizendo: volta. Os discípulos, quando Jesus desaparece ao partir o pão,
Era noite. Diz o texto sagrado que eles imediatamente, logo, eles voltaram para Jerusalém. Eles já nem ligavam para o perigo de viajar à noite. E lembre-se, né, naquela época não existia iluminação nas ruas, né? Aliás, era um caminho deserto. Eles tinham que ir com lanternas, né, com lanternas que eram alimentadas com azeite, eram lamparinas, né? Eram lâmpadas que eram alimentadas com azeite. Eles teriam que voltar, e eles não ligaram para os perigos de voltar naquele lugar, nesse lugar ermo, nesse lugar deserto à noite, mas eles de pronto ouviram a palavra do Mestre. Que você de pronto possa tomar a decisão que precisa ser tomada. Se você não é da fé, aceite a Jesus, entregue o seu coração a Ele. Se você é da fé, está em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, fique firme com o Senhor. Se você já desceu para Emaús, volta para Jerusalém. Se você desviou não para Emaús, para um lugar muito distante, como o filho pródigo, que foi para uma terra longínqua, volte para a presença de Deus. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Se você estava pensando em desistir, em sair de Jerusalém, não sai de Jerusalém, porque em Jerusalém tem bênção. Em Jerusalém você vai ser cheio do Espírito Santo. Em Jerusalém você vai ser cheio do poder de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. E Deus vai te enviar aos confins da terra. Deus vai te enviar a vários lugares, né? Começando por Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vai tomar a sua vida. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Fique na casa de paz, fique na presença do Senhor, fique na comunhão com o Senhor Jesus. Eu creio que esta palavra abriu o seu entendimento. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Não vá para Emaús, não saia da presença do Senhor Jesus Cristo. Que palavra abençoada. Eu creio que esta palavra avivou a sua fé, trouxe fé real ao seu coração, para que você possa receber dos benefícios do Senhor, para que você possa receber do melhor que Deus tem para a sua vida. E agora, eu gostaria, antes de nós realizarmos a oração da fé, onde a presença de Deus vai lhe tocar, vai manifestar na sua vida, eu faço um apelo a todos que possam ajudar esta programação com o apoio cultural, uma oferta em qualquer valor. Nós temos a conta no Banco Bradesco, agência 496, conta corrente 60858, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 496, conta corrente 60858, dígito 0. Faça uma oferta de coração, aquilo que Deus moveu o seu coração, faça o melhor para Deus, que Deus é poderoso para lhe recompensar em nome do Senhor Jesus. Agora nós iremos realizar a oração da fé. Tenha certeza que Deus vai te visitar. E o pastor Vitor Pinheiro, pastor convidado, vai realizar esta oração e Deus vai te visitar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Poderoso Deus e Pai, aonde está esta pessoa agora, Senhor, que nos assiste? Libera o teu favor, libera a tua graça sobre ela. Aquilo que ela ouviu, Senhor, através dessa programação, um ensinamento que foi diretamente ao coração dela. Ó Deus, nós te pedimos, aonde é uma pessoa enferma, uma pessoa cheia de lutas, cheia de labores, Senhor, manifesta agora a tua graça, põe essa pessoa de pé, e eu libero esse milagre, libero essa bênção que essa pessoa está tanto necessitando, para a tua glória, porque tu és o poderoso Deus, o Deus que responde orações, o Deus que faz milagres impossíveis. Tu és todo poderoso, Senhor. Então eu abençoo esse homem, abençoo essa mulher, essa criança, esse jovem, onde quer que esteja agora, venha ser tocado pela mão de Deus, tocado pelo poder de Deus, no nome santo de Jesus. Receba a tua graça, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Encerramos assim mais um programa Ensinando a Palavra de Deus.